Olá pessoal, tudo bom? Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Salve Maria! É com muita alegria que a gente está aqui uma vez mais para compartilhar com vocês esse período de quaresma que a gente está vivendo. Estamos na entrada, na antessala daquilo que seria, na antessala não, já estamos dentro daquilo que seria a Semana Santa, Domingo de Ramos, e aqui a gente vem poder meditar um pouco com vocês. E nós queremos adentrar com vocês nessa Semana Santa para que nós possamos viver verdadeiramente o que essa semana é, uma santa semana. Ou seja, a maior de todas as semanas, essa que nós podemos passar desde várias perspectivas. Assim como a nossa vida, podemos começar e terminar como um personagem diferente, por assim dizer. Podemos viver bem ou viver mal. Também na Semana Santa temos exemplos de pessoas que viveram de uma forma boa a Semana Santa e outras que infelizmente muito má a Semana Santa. E esses vamos meditar justamente pessoas que tiveram com nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós começaremos a ver esses exemplos justamente na entrada de Jesus em Jerusalém, montado num burrinho. É isso, pessoal. Eu tomei o Evangelho de São Marcos para estar meditando, São Marcos 21, e aí São Marcos, a gente poderia dividir o texto de São Marcos em duas partes. Tem a parte da preparação e tem a parte da entrada, onde Jesus Cristo entra em Jerusalém. E na primeira parte é interessante porque, como o Antônio falou, nos fala desse burrinho, desse animal que no contexto bíblico é um animal muito valorado porque era um animal de carga e servia muito para todas essas viagens, para todo esse carregamento de coisas. O burro era muito útil. Em um aspecto muito mais útil do que o cavalo, porque o burro apresenta essa perspectiva de resistência. É um animal que é resistente em espaço ou ambientes áridos, ambientes difíceis. O burro também é um dos poucos animais que eu conheço que tem uma marca da cruz aqui no seu lombo, perto do seu pescoço, tem como se fosse uma cruz, o jumentinho. E exatamente isso, Jesus Cristo toma sobre si a imagem desse burrinho. É ele que vai entrar em Jerusalém para carregar o pecado, para carregar o peso desse povo. É ele que, nesse ambiente árido de pessoas que apresentam a resistência contra esse reino que ele vem trazer, que vai se colocar à disposição para que o reino de Deus seja instaurado. E Jesus Cristo, montado nesse burro, representa também que esse reino é um reino de paz. A oposição ao burrinho seria o cavalo. O cavalo é um animal de guerra, porque por toda a força, por toda a velocidade que o animal tem, então normalmente era utilizado como um animal de guerra. E o burrinho representa a paz. Mas também tem um aspecto de cabeça dura. É um animal que quando entra em uma situação que o trava, é difícil fazer com que esse animal possa andar de novo. Então, tem dois aspectos aqui. Tem um aspecto de Jesus Cristo entrando em Jerusalém, montado nesse burro. Primeiro chama o povo a esse serviço, a carregar com ele o peso desse pecado. Jesus Cristo quer fazer com que a gente participe, e por isso que no texto vai falar que Jesus Cristo enviou 2 dos seus discípulos para que desatasse esse burrinho, porque uma palavra-chave aqui, uma palavra muito forte, o Senhor o necessitava. Deus se faz necessitar de uma companhia, Deus se faz necessitar desse animal para que ele possa entrar em Jerusalém. E é interessante que os discípulos vão e desatam esse burro que estava atado em uma porta, num cruze de caminho. Parece uma macumba, mas não é assim. O burro estava aí atado, e nos faz remontar a essa expulsão do Gênesis. Quando Adão foi expulso, esse burrinho está na porta, não entra nesse jardim. E o cruze de caminho, como todo mundo sabe,
no cruze de caminho é o lugar onde passa todo tipo de pessoa. Então Jesus Cristo vem trazer esse burro desta condição. Uma condição de paganismo. Por isso que estava nesse cruze de caminho. E por outro lado, esse burro estava atado, sem poder entrar. Para que serve um burro atado? Não serve para nada. Então Jesus Cristo vem dar utilidade para esse animal, assim como Jesus Cristo também vem dar utilidade para a nossa vida. Vem nos convidar a participar desse reino que Ele quer instaurar. E nos vem convidar por meio do trabalho. Um trabalho que, por mais que apresenta um ardor, um sacrifício, mas também nos traz essa alegria. Porque reinar com Deus é servir. Reinar com Deus é fazer com que a vida do outro seja mais levadeiro. E por isso que esse burrinho é muito representativo. É um animal que nos convida a fazer um exame de consciência e é um animal que está em oposição à serpente. A serpente é conhecida pela astúcia. O burro é conhecido pela sua humildade. Se deixa conduzir. E em alguns aspectos os burros também podem ser agressivos. Mas isso depende muito também do ambiente onde ele está. E é interessante porque esse animalzinho, esse burro, nunca tinha sido montado. Por primeira vez, um homem montou nesse burrinho. E ele não aplica nenhuma resistência. E o que quer dizer isso? Que o jugo de nosso Senhor é levadeiro, é suave. Não agride esse animalzinho. Ele não demonstra resistência, porque a pessoa que está montada nele é suave. Deus traz com ele essa leveza, não é pesado. E começando já como começamos esse vídeo, trazendo pessoas, ou vamos dizer personagens, que passaram essa Semana Santa. Que pessoas, que personagens vemos já aqui, que estão começando a viver uma semana com Nosso Senhor da melhor forma a viver. E quem são essas? Primeiro, que já vimos, como bem Franciel citou, esse burrinho que, mesmo sendo um animal irracional, um animal que, por ser montado a primeira vez, um homem nele deveria dar, como disse na roça, cabriolas, e obviamente não deveria ser tão manso como mostra no Evangelho que foi. Que são outros personagens que vemos. Esses humildes que, tomando ramos, despojando-se e colocando suas vestimentas no chão, reconhece a esse Jesus, homem humilde, no burrinho, mas o considera como um rei. Ao ponto de que o que eles cantam, todos aqueles que participam da Santa Missa vai escutar até o fim dos tempos. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E esses são já primeiros exemplos maravilhosos a ser seguidos. Pessoas que receberam a esse Verbo encarnado como Deus ou como Rei. E quem já são aqui os maus? Os fariseus maus, os doutores da lei, sumos sacerdotes que já estavam tramando a matar a Cristo, prendê-lo. Nós já vemos aqui esse choque de realidade. Um homem, Deus, que veio para ser rei, e os seus, como vai bem dizer São João, não o reconheceram. E aqui nós já estamos entrando nessa Semana Santa, e como seria bom nós tomar já esses exemplos para poder bem viver essa semana. E vamos mais além, ao ponto de chegar a quinta-feira, sexta-feira, sábado. Quem foram aqueles que não aceitaram esse rei? Judas, mesmo sendo apóstolo, o vendeu por 30 moedas e ele mesmo se enforcou. Maria Madalena, pecadora, mas convertida, sedenta de amor por Cristo agora, o acompanha e acompanha a mãe dele e vai até no alto da cruz. São Pedro errou, ofendeu, negou a Cristo, mas depois se arrependeu
e continuou sendo cabeça da igreja. E entre outros exemplos, Pilatos, que sabendo da verdade, tendo a verdade em sua frente, o entregou por estar bem com a multidão. E ele, ao escolher essa mentira, que é entregar a verdade para que fosse morta, perdeu o amor da vida dele, que era a esposa dele. Quantos exemplos nos apresenta essa Semana Santa a seguir e quantos exemplos nos apresenta a não seguir? É uma semana que nós deveremos meditá-la bastante e viver aquilo que São Paulo fala: tendes em vós os sentimentos de Cristo. E como seria bom se nós tomássemos um desses exemplos bons, principalmente, para poder viver bem essa semana. E esse é os votos que nós vamos apresentando para vocês. Já desde essa perspectiva do burrinho, obviamente, como Nosso Senhor serve de animais, serve de pessoas, serve da realidade para poder cumprir os seus desígnios. É isso, pessoal. Na verdade, o que Deus quer e o que a Semana Santa nos mostra é esse desejo de Deus de fazer com que o homem viva nu. Exatamente, é isso que eu falei. O desejo de Deus é que a gente viva nu. E essa nudez é uma nudez da alma, no sentido de que Deus quer trazer luz para a nossa alma. Deus quer que a gente seja transparente diante de Ele. Deus não quer que, diante de uma situação de pecado, eu me esconda, que eu me oculte, que eu me tape. E por isso que é interessante que quando Jesus Cristo está entrando, as pessoas se despojam das suas vestimentas. E o que quer representar isso? Para que serve a vestimenta? A vestimenta é exatamente para cobrir a nossa nudez. A vestimenta é para proteger o nosso corpo. Mas a gente sabe que nesse caminho que Jesus Cristo está fazendo, de entrar em Jerusalém e terminar no Monte Gólgota crucificado, Jesus Cristo, durante esse percurso, perderá todas as suas vestimentas. Jesus Cristo foi crucificado nu e foi apresentado, ou se apresentou diante de Deus assim, sem nenhuma culpa. Ele carregou todos os pecados sobre si, carregou as nossas enfermidades, carregou os nossos pecados até tal ponto que foi considerado como um gusano, um verme, não como um homem. Jesus Cristo toma sobre si essa aparência feia para devolver ao homem essa condição de dignidade, para devolver ao homem a beleza do seu corpo, para devolver ao homem a luz que revestia o corpo dos nossos primeiros pais. Então, o que significa isso? Despojar-se das minhas vestimentas. É deixar que Deus conheça o meu coração. É deixar que Deus penetre e entre nas minhas feridas. Não tapar as minhas feridas com casca. Não ter medo de que Deus entre. Um movimento que pode acontecer no nosso coração, esse movimento da soberba. No sentido de que, diante da revelação de Deus, diante do convite que Deus me faz, a primeira coisa que pode vir na minha cabeça é primeiro essa reação de São Pedro ao ver que Jesus Cristo estava realizando milagres da pesca milagrosa. São Pedro fala: aparta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mas Deus sabe que você é pecador, Deus sabe que eu sou pecador, e para isso veio ao mundo. Então, tentar ocultar os nossos pecados, ter medo de se confessar, ter medo de devagar, por mais que seja devagar, mas entrar devagarzinho nessas nossas feridas e deixar que Deus traga luz para isso, é um convite que tem como é a raiz da Páscoa. A Páscoa vai terminar com essa grande vela brilhando no meio dessa oscuridade. A gente não pode perder a esperança, a gente não pode, por medo, rechaçar ou não aceitar esse reino que Deus vem nos trazer. E uma pergunta que você poderia se fazer hoje é:
qual é a ferida, qual é a dificuldade que você tem na sua vida, que você não está permitindo que Deus leve luz. E é interessante que esse burro estava atado. E muitas vezes a gente também se encontra assim na nossa vida, atado, travado, sem poder se movimentar. E é interessante porque Jesus Cristo envia 2 dos seus discípulos. E o que quer dizer isso? É uma representação da igreja, a igreja enviada por Cristo. Esses sacramentos que têm a capacidade muitas vezes de desatar esses nós que o mundo nos coloca. É por meio de uma boa confissão, é por meio de derramar o coração, desnudar o nosso coração, transparecer o nosso coração diante de Deus, que entra essa luz, e essa luz que sara, essa luz que cura, essa luz que nos liberta, essa luz que nos permite entrar nesse reino com nosso Senhor. E é interessante porque a gente não deve ter o nosso pensamento não deve estar nos nossos sofrimentos. A Semana Santa apresenta um caráter de abstinência, para quem vive bem, até mesmo de perder um pouco de sono, de um pouco de abstinência corporal. Mas a nossa meta e aquilo que deve estar na nossa cabeça é exatamente isso. É a libertação que Deus vem nos trazer. Porque a Semana Santa é o passo do povo de Israel, essa saída do povo de Israel de Egito. E Deus nos convida a isso. E é o que Deus quer, nos trazer essa liberdade. E essa liberdade também depende da gente abrir o coração, se desnudar diante de Deus. Por isso que buscamos nessa semana, aqueles que ainda não conseguiram, busca uma confissão, uma boa confissão, para que você possa estar preparado da melhor forma. E a melhor forma, obviamente, é estar desnudada sua alma de todas as correntes, de todos os, por assim dizer, todas as vestimentas que sufocam aquele espírito que está em ti. E isso se faz com uma boa confissão. Por isso desejamos a todos vocês uma santa Semana Santa, e que vivendo bem essa semana possamos nós, de hoje a 8, ressuscitar nessa Páscoa divina com Cristo. Tá bom? É isso, amados irmãos. Um forte abraço, fiquem com Deus, e que a gente tenha a nossa esperança naquela que é a estrela do mar, Nossa Senhora. Se a gente tem medo, dessa luz que se apresenta, que a gente encontre também o nosso consolo em Nossa Senhora. Ela que sempre tem uma mão amiga para nos estender, ela que sempre tem uma palavra de consolo para nos dar, ela que foi, como o Antônio falava, desses personagens que a Bíblia nos apresenta. Nossa Senhora foi aquela mulher que possibilitou que São João conseguisse ter força para estar nos pés da cruz. Então que a gente encontre a nossa força também nela, que a gente encontre também o nosso apoio nela, e que ela nos conduza até Porto Seguro, que é o caminho do céu. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço. Tchau.